Voltamos a apresentar Acorda Brasil. Agora são 6 horas e 55 minutos. É hora de falar de esporte. Agora, no Acorda Brasil, esporte em destaque. As notícias do mundo esportivo. Esporte em destaque. Às 6 horas e 56 minutos agora, vamos falar de esporte para você com giro esportivo. Aqui pela rádio Web Bethesda Online, no YouTube, Rádio Bethesda Arapiraca, no Instagram da TV Liberdade L e Web Rádio Bethesda Online. Começando o giro esportivo, falando sobre o Mundial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com lei do ex, Fluminense é superado pelo Chelsea e deixa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 2-0, o Fluminense perdeu ontem para o Chelsea e aí se despediu aí da Copa do Mundo da FIFA. Chegou ao fim, nesta terça-feira, a histórica participação do Fluminense na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O tricolor foi valente, buscou a classificação até o fim, mas acabou superado por 2-0 pelo Chelsea da Inglaterra, na semifinal disputada no estádio em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os gols do time inglês foram marcados por ele, né? O vencedor, os gols do time inglês foram marcados pelo brasileiro João Pedro, revelado pelo próprio Fluminense, prevalecendo a conhecida lei do ex. O garotinho realmente joga muito. João Pedro fez realmente um partidaço e foi o melhor em campo, né? Não só pelos gols, mas também pelo desempenho durante a partida contra o Fluminense. Começou nas categorias de base do Fluminense e realmente ontem fez um jogaço e venceu o seu ex-clube Fluminense por 2-0, jogando pelo Chelsea. Agora o time inglês aguarda o vencedor de Paris Saint-Germain da França e Real Madrid da Espanha para saber quem enfrenta na grande decisão no próximo domingo, dia 13. As equipes duelam nesta quarta-feira, no caso hoje, a partir das 4 da tarde, também em Nova Jersey. Teremos hoje Paris Saint-Germain e Real Madrid. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho fez grande campanha e foi a única fora da Europa a disputar as semifinais, em que estiveram 3 dos últimos 4 clubes a conquistar a Liga dos Campeões. Ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo, o Fluminense fez jogos históricos, empatou na fase de grupos com o Borussia Dortmund da Alemanha e eliminou a Inter de Milão da Itália nas oitavas de final e a Al Hilal da Arábia Saudita nas quartas. Agora o tricolor retorna ao Brasil para a sequência da temporada. O time ocupa a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série A e está classificado para as oitavas de final da Conmebol Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Fluminense jogou e perdeu com Fábio, Thiago Silva, Ignácio e Thiago Santos, depois Keno, Guga, Bernardo, depois Lima, Hércules, depois Canúbio, Nonato, depois Soteldo e René, Arias e Germancano, depois Everaldo, técnico Renato Gaúcho. O Chelsea jogou e venceu com Robert, Sanches, Gusto, depois James, Carabal e Adrabiot, Coelho, Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer, Pedro Neto, depois Manuel, João Pedro, que fez 2 golaços, depois Jackson, depois André Santos, técnico Enzo Maresca. Placar final, Chelsea 2, Fluminense fora da Copa Mundial da FIFA 0. 14 amarelo, Nonato, Soteldo para o Fluminense e Robert Chance para o Chelsea.
São 7 horas em Arapiraca. Boa campanha do Fluminense, realmente merecia chegar à final pela atuação que fez nos jogos anteriores. Infelizmente, não conseguiu superar o Chelsea, né? Principalmente o ex-jogador do Fluminense, João Pedro, que fez um partidaço e 2 golaços. O Fábio não teve culpa nos gols. São 7 horas mais 1 minuto. Estamos apresentando a Copa Brasil. Seguindo com o giro esportivo, agora voltando aqui os clubes, né? Aqui o Nordestão. CSA recebe o Ferroviário nesta quarta-feira. Suspenso, Igor Magalhães não comanda o time azulino pela Copa do Nordeste. CSA e Ferroviário do Ceará se enfrentam hoje às 19 horas no estado Repelé, em Maceió, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Conforme regulamento, será confronto único em caso de empate, e a decisão da vaga acontece nos pênaltis. Na primeira fase, o CSA terminou na vice-liderança do grupo B, com 13 pontos, somados na fase de grupos. O Ferroviário foi o terceiro colocado no grupo A e totalizou 10 pontos. O árbitro será Paulo Belense Alves, de Pernambuco. Ele terá como assistentes Bruno César Chaves Vieira e Carla Renata Cavalcante de Santana, ambos de Pernambuco. O VAR é o Gilberto Rodrigues Castro. A prova de escalação do CSA é com Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islam, Betão e Enzo, Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho, Baianinho, Guilherme Cachoeira e Thiago Marques. A Ferroviária, numa formação 4-4-2, treinada pelo Thiago Zorro, deve iniciar com João Vitor, Cauê, Leonardo Wesley, Júnior, Léo Paraíso e Ailton Santos, William Maranhão, Kelvin Rivas, Ramires e Garibe, Ciel e Felipe Cruz. São 7 horas mais 3 minutos. Aí hoje, jogo realmente decisivo para o CSA contra a Ferroviária do Ceará pela Copa do Nordeste. São 7 horas mais 3 minutos. Esporte em destaque. Abraçando Cláudio Barbosa Lopes, no vivo da informação no portal radiosampaio.com.br. Valeu, Claudinho, aquele abraço, viu? São 7h03. CSE vai enfrentar o Jaciobá em Pão de Açúcar. Vamos ver a classificação no grupo B do Alagoano Sub-20. A equipe do CSE voltará a atuar nesta segunda-feira, na segunda fase do Campeonato Alagoano Sub-20 A1. No próximo domingo, dia 13, o time tricolor do Palmeiras dos Índios, comandado pelo técnico Humberto, vai até a cidade de Pão de Açúcar, onde enfrentará o Jaciobá às 15 horas no estádio Elísio Maia. Em seu jogo de estreia na segunda fase, no domingo, o CSE venceu o Zumbi por 1-0, jogando no estádio Júlio Sampaio, em Palmeiras dos Índios. O Jaciobá, por sua vez, perdeu para o CRB por 3-1 no CT Ninho do Galo. A classificação do grupo B do Sub-20 alagoano é a seguinte: em primeiro, CRB com 3 pontos e 2 de saldo. Em segundo, CSE com 3 pontos, 1 gol de saldo. Em terceiro, Zumbi não pontuou e tem saldo negativo de 1 gol. Em quarto, Jaciobá não pontuou e está com saldo negativo de 2 gols. Agora são 7 horas mais 4 minutos. Estamos apresentando a Copa Brasil. E temos aqui informação lá de Penedo. Estádio Alfredo Lim recebe vistoria e bombeiros recomendam alguns ajustes para liberar o laudo. Aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 8, a tão esperada vistoria no estádio Alfredo Lim, na cidade de Penedo. Entretanto, ainda segue a expectativa quanto à liberação de público para o jogo contra o Asa, marcado para o próximo domingo, dia 13, às 4 da tarde, pela 12ª rodada da Série D. De acordo com o sargento Liberato,
vistoriado do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, foram verificados alguns poucos ajustes que ainda precisam ser feitos e foram passados para o presidente do clube, Ayrton Reis. O bombeiro aguarda o providenciamento das soluções, são coisas pontuais, coisas simples. Eu acredito que até o final da semana o Esporte Clube Penedense já esteja com toda a estrutura pronta para uma nova vistoria e assim tem a aprovação e a confecção do laudo do Corpo de Bombeiros, que é o laudo de vistoria técnica, explicou o sargento Liberato. Ayrton Reis afirmou que ainda nesta quarta-feira, hoje, dia 9, os últimos ajustes devem ser concluídos para que seja feita uma outra vistoria e o estádio ser ainda de acordo com o sargento Liberato, a parte de corrimissões e degraus foram aprovados. Esses corrimões exigidos são estruturas de apoio instaladas nas escalas das arquibancadas descobertas para garantir segurança e acessibilidade. Tem um detalhe, em apenas um corrimão que vai ser corrigido. É coisa bem simples, destacou o bombeiro militar. Ele enfatizou que o Corpo de Bombeiros recomendou futuramente a instalação de um guarda-corpo na parte mais alta da arquibancada visitante, guarda-corpo, aliás, aquela parte que fica cobrindo a torcida ali de chuva, né? E outras seguranças. São 7 horas mais 7 minutos em Alagoas, 7:07. Acorda Brasil. Bom dia para você do nosso aplicativo Rádio Net e também você do aplicativo Web Rádio Bethesda Live no YouTube, Rádio Bethesda Arapiacá. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe. 7 horas mais 7 minutos de igual, 7:07. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. 7 horas mais 7 minutos. Para finalizar, temos aqui a agenda dos jogos de hoje. Copa do Nordeste, vitória, aliás foi ontem, vitória 0, Confiança 1 pela Copa do Nordeste. Ontem, pelo Mundial de Clubes, Fluminense 0, Chelsea 2. Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem Goiás 1, Criciúma também 1. Hoje, pelo Mundial do Clube da FIFA, teremos PSG e Real Madrid, às 4 da tarde. São 7 horas mais 8 minutos. E pela Copa do Nordeste teremos hoje Copa do Nordeste, CSA e Ferroviário do Ceará. Às 19 horas o Estado Repelé e Maceió. Às 20h30 jogam Sport e Ceará. Mesmo horário jogam Bahia e Fortaleza pela Copa do Nordeste. São 7 horas mais 8 minutos. Fim de papo final de programa. Acorda Brasil. Voltaremos amanhã, se Deus permitir, com mais edição do seu programa preferido, Acorda Brasil. Essa é a sua rádio Bethesda. Com a direção geral de pastor Daniel Souza, a produção dele, o gigante da Rádio Web, o Wendel Salustiano. A você, ótima quarta-feira, Deus abençoe, obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Voltaremos amanhã, se Deus permitir, com uma edição do programa Acorda Brasil. Direção geral, pastor Daniel Souza, a produção do gigante da Rádio Web, o Wendel Salustiano, apoio técnico dele, Diácono Zalvo Lima, na parte informática, técnico responsável, nosso Rosivaldo Silva. Lembre-se, não esqueça, no deserto, você conhece 3 coisas: quem é Deus, quem é você e quem são os seus amigos. Fique com Deus, aquele abraço e até lá. De segunda a sexta, às 6 da manhã, aqui na Bethesda, Acorda Brasil.